Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje será de História e Geografia e a Pro mudou o horário de História e Geografia de sexta-feira para segunda-feira, tá? Por causa dos horários dos professores de Educação Física e Artes, que na turma presencial eles dão aula na sexta-feira e aí fica muito apertadinho para a Pro passar História e Geografia sexta-feira, então agora será segunda-feira. No nosso livro de História, hoje, eu vou falar para vocês sobre as novas formas de organizações. Então, página 24, coloca a data de hoje, dia 16/8/2021. Como que nós chegamos até aqui? Então, vou dar uma relembrada nos povos, nos primeiros grupos, lá da pré-história. Então, os primeiros povos, primeiros grupos humanos se organizavam como nômades, eles eram nômades. Por quê? Porque eles não tinham local fixo, eles se mudavam em busca de alimentos. De tempo em tempo, eles se mudavam do local que eles estavam para outro local em busca de alimento. Com a Revolução Agrícola, eles começaram a plantar. Então, eles fixavam moradias, geralmente próximos ao rio, por conta da água, para agricultura e criação de animais, e consumo próprio também. Então, viraram povos sedentários, se fixavam em uma região com um grupo de pessoas. Agora a gente vai entrar nas civilizações antigas, que está na página 24. Esses grupos se organizam em aldeias que se transformaram em cidades. E cada grupo tinha um chefe da família, então essa família era chamada de clã. As cidades antigas, das antigas civilizações, da página 24, ele cita as cidades de Ur, Uruk e Nippur. Então aqui, ó, os clãs, eles se juntavam, né, e eram chamados de tribos. E cada tribo tinha o seu líder político e religioso. Então, várias famílias pertenciam a uma tribo, então eles se dividiam em tribos e cada tribo dessa tinha um líder político e religioso. Aqui a Pro colocou um mapinha da Suméria, onde mostra Nippur, Ur e Uruk. Agora na nossa página 24, atenção, porque tem coisas importantes para grifar. A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Então, a agricultura, a revolução agrícola, ela organizou aqueles povos em aldeias que se transformaram em cidades. Grifa esse primeiro parágrafo. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família, que compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formavam grandes tribos. Grifa, reunião de muitos clãs formavam grandes tribos. Chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Então, o líder ali, ele era líder político e religioso dessa família, desse clã. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio, como Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil. Então, grife essa parte, Ur, Uruk e Nippur, localizados na região do Crescente Fértil. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Então, aí já começa a parte do comércio. As pessoas plantavam mais do que precisavam, tiravam uma parte para o seu sustento e vendiam outra parte. Então, aí já começa o comércio. Então, nesse parágrafo, a gente vai grifar produção agrícola
era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Então, você grifa toda essa parte. Além deles plantarem a mais, eles separavam um pouco para o comércio, para vender, um pouco para os sacerdotes e um pouco para os soldados. Então, eles plantavam muito, né? Porque sobrava para eles bastante. Eles vendiam uma parte e outra parte eles dividiam com sacerdotes e soldados. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançando as bases para a constituição de um governo. Então, grife essa parte também. Pois existia uma organização social e política, grifa, organização social e política e bases para a constituição de um governo, com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídas de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois. Então, essa maneira de dividir as tarefas, ter um líder político e tudo mais, até hoje a gente tem mais ou menos essa organização na nossa sociedade. Aqui é a foto de um sítio arqueológico de Nippur, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque. Então, aqui é o que restou de Nippur, dessa cidade. Página 25. Esses exercícios você vai resolver, vai responder de acordo com a página 24 e com a explicação que a Pro acabou de falar aqui para vocês. Então, aqui é uma curiosidade. A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enil, um dos principais deuses desse povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos de diversos lugares. Então, gente, naquela época não existia esse conceito de religião de um único Deus, tá? Que a gente tem hoje. Naquela época, eles adoravam vários deuses. A crença em vários deuses é chamada de politeísmo, que eles acreditavam que existiam vários deuses, tá? Então, você vai fazer a leitura da página 25 para responder. A número 1, você vai completar os trechos com as palavras que dão sentido às frases, tá? E na 2, assinale os elementos mais importantes para a organização política e social das cidades antigas. O que era importante aqui? Então, tem lá na página 24 também. Na página 26, vai falar sobre a organização social e religiosidade. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Então, grifa, organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Então, nessas sociedades muito antigas, política e religião andavam juntos. Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas às divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta. Então, lá eles adoravam os deuses e quando tinha uma colheita farta, uma caça boa, eles ofereciam presentes aos deuses, agradecendo a boa plantação, a boa caça, né? A prosperidade daquela tribo.
Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Então, grifa também, nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Então, os centros cerimoniais, eles poderiam ser de religiosos ou culturais ou administrativos e militares. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais, surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. Grifa todo esse parágrafo aqui, ó. Todo esse parágrafo você vai grifar. No continente americano também havia cidades com essas características, como a cidade de Chavin de Huantai, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 a 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia. Então, pessoal, as cidades antigas tinham toda uma estrutura e se desenvolveu em torno dos templos religiosos que também serviam como templos administrativos e militares. Então, toda a cidade se construiu em volta desses templos. Você já ouviu falar de Machu Picchu? Lá é uma ruína de uma civilização antiga, né? Os hindus também, ruínas de civilizações antigas. E são construções que os especialistas hoje, eles não sabem como que naquele tempo, sem máquinas, sem a tecnologia que existe hoje, eles levantaram construções daquele tamanho. É um grande mistério. Então, os centros cerimoniais, que eram os núcleos urbanos, eles serviam como expressão política e militar e cultura e religiosidade. Então, as cidades se construíram em volta desses centros. Então, aqui a Pro colocou algumas fotos que eu achei na internet de alguns centros cerimoniais que existem até hoje. Olha que estrutura. Olha esse que bacana. A cidade se construiu em volta todinha. E aqui, ó, aqui é Machu Picchu, na Cordilheira dos Andes. Olha que enorme, como eles construíram isso aqui. Página 27. Qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para a sociedade antiga? Dê exemplos. Então, tem na página 26, principalmente naquelas partes que a gente grifou. 4. No texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grife o que se refere à organização do espaço e da sociedade. Então, aqui você vai fazer a lápis, porque se você errar, a Pro manda correção e você corrige. Então, aqui você vai fazer a leitura deste texto, tá? Que significa que é sobre essas esculturas aqui, Olmeca, e vai circular os trechos relacionados à religião e grifar, passar um tracinho embaixo, as partes relacionadas à organização do espaço da sociedade. Depois, você vai fazer uma pesquisa sobre povos andinos. Pesquise uma curiosidade sobre essa civilização antiga e poste no mural Povos Andinos no link tal. A Pro vai mandar o link separado. É o mesmo jeitinho daquele mural que a Pro fez no Dia dos Pais. Então, você vai pesquisar uma curiosidade, uma cultura, uma foto, né, sobre povos andinos. Também uma foto, aí você vai colocar lá uma foto e um textinho sobre esses povos andinos. Tá? O que você quiser, o que você achar. Um textinho. Você pode colocar assim, os povos andinos se localizavam em blá blá blá, ou os povos andinos tinham a cultura de blá blá blá,
o que você achar bacana, junto com uma foto, tá bom? E vai postar no mural. Você pode postar essa atividade até sexta-feira, então tem um tempinho aí para vocês pesquisarem. Então essas são as nossas atividades de história de hoje. Agora a gente vai para geografia.